Bom, pessoal, quando nós fizemos o vídeo sobre podcasts, vieram algumas dúvidas aí via inbox no Instagram, dizendo o seguinte: algumas pessoas disseram, Will, o microfone condensador ele é muito melhor que o microfone dinâmico, a qualidade fica melhor. Pessoal, é claro que o microfone condensador ele é melhor do que o microfone dinâmico, mas a ideia do microfone dinâmico é se você tem uma sala com pouco tratamento acústico ou com nenhum tratamento acústico e quer gravar seu podcast com o máximo de qualidade possível. Eu já fiz alguns testes no estúdio quando você não tem um bom tratamento acústico, não tem um bom isolamento acústico. Quando você liga 2, 3, 4 microfones condensadores e capta isso de forma separada em canais independentes, um microfone capta o sinal do outro. Então, quando você está gravando com várias pessoas, com vários microfones condensadores, um microfone acaba captando a sua voz e o som da voz da outra pessoa. E na hora de edição, qualquer deslize, qualquer ajuste que você deixar o áudio um para frente e outro para trás, ele vai criar um delay no áudio e isso vai te dar um trabalhão para editar, porque se você não acertar a posição exata dos arquivos, vai ficar muito difícil organizar os áudios. Então, nesses casos, é muito mais interessante você gravar com o microfone dinâmico. E tem um outro detalhe também que é bem importante na hora de produzir o seu podcast, principalmente para quem é editor que está acostumado a produzir materiais para rádio, para TV, é que a equalização para podcast é diferente de rádio e de TV, tá? Porque as pessoas muitas vezes escutam os áudios num telefone, no smartphone, ou no fone de ouvido. Então você precisa tomar muito cuidado com as frequências que você trabalha na equalização da voz, para que a pessoa que está escutando esse podcast não tenha muitos ruídos, né? Não fique aquele som incômodo, principalmente em frequências mais agudas e que incomoda se o áudio está com um agudo muito saturado. Ou a caixinha de som, né, o alto-falante do smartphone também, ele começa a saturar. Então, nesses casos, até o microfone dinâmico acaba sendo mais interessante, porque ele vai pegar menos ambiência na hora de gravar, vai evitar esse problema de delay entre um microfone e outro, e também vai ficar mais confortável para os ouvintes. Você pode prestar atenção que em emissoras de rádio, por exemplo, a maioria das emissoras utilizam microfones supercardioides, dinâmicos, e dificilmente utilizam condensadores exatamente por esse motivo. Porque dentro de um estúdio de rádio você tem o barulho do cooler do computador, tem o barulho de ar-condicionado e para o ouvinte fica mais confortável ouvir o som de um microfone em que as frequências mais agudas não saturem tanto. Então tome bastante cuidado na hora de produzir o seu podcast, pense bastante nisso. Teste principalmente o áudio no fone de ouvido para saber se ele está confortável antes de postar nas plataformas. E essa é a nossa dica aqui da Prodígio.